Vou gravar de novo. Bom, até aqui deu para entender essa questão de formar um instrumento? O que é formar um instrumento? É juntar ao agravo cópias do que está acontecendo na primeira instância, aquelas cópias que o legislador falou que são as cópias importantes, né? Para que a segunda instância saiba o que está acontecendo na primeira. Ok? Ok. Só vai ser necessário no processo físico, porque o eletrônico, o tribunal pode ver de onde ele estiver, né? E posso juntar também as peças facultativas, tá? Qual o prazo para interpor esse agravo? Como todo o processo, é 15 dias, né? Então, fui intimada, tenho 15 dias para recorrer, né? E os efeitos? Primeiro, efeito devolutivo. Quase todo recurso tem, menos o embargo de declaração. Então, óbvio que o efeito vai ser o devolutivo e o efeito regressivo. Por que efeito regressivo, gente? Porque uma vez que eu interponho o agravo de instrumento, eu tenho que avisar a primeira instância que eu interpus. O agravo de instrumento, gente, ele é diferente da apelação. Lembra que a apelação eu interponho na primeira instância e ela remete para a segunda? Lembram disso? Lembram? Sim. O agravo não. O agravo já interpõe direto na segunda instância. Ele é interposto no juízo de quem e ele é julgado no juízo de quem. Mas quando eu interponho, eu tenho que avisar a primeira instância, vocês concordam? É claro. Porque, uai, o cara está lá, o juiz está lá, dirigindo aquele processo. Tem um recurso e ele não sabe? Então, em 3 dias, a gente tem que avisar a primeira instância. E aí, quando você avisa a primeira instância, o que o juiz pode fazer? Se retratar. Ele pode se retratar. Tá? Ou seja, ele pode voltar atrás naquela decisão interlocutória. Quando ele pode se retratar, quando ele pode voltar atrás naquela decisão, a gente fala que esse é o efeito regressivo, porque ele pode regredir, ele pode voltar atrás, tá? Então, os efeitos do agravo de instrumento, devolutivo e regressivo. E o suspensivo, professora? Não tem? O processo vai continuar rolando enquanto está julgando o agravo? Em alguns casos, sim. Em outros, gente, é indispensável que eu tenha um efeito suspensivo. Imagina esse caso da justiça gratuita. O juiz fala, indefira a justiça gratuita, pague as custas em 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Aí eu faço o agravo. Se o agravo não suspender essa decisão, o processo vai ser extinto. Porque o juiz falou que extinguiu em 15 dias. Então, é indispensável que tenha um efeito suspensivo algumas vezes, outras não. Então, é o seguinte, se você precisar do efeito, ele não tem efeito suspensivo por lei, só a apelação tem. Mas se você acha que o seu caso precisa, você tem que requerer no agravo ao relator que ele te dê esse efeito suspensivo, demonstrando qual que é a urgência. E ele pode ter, inclusive, efeito suspensivo ativo, né? Ou seja, de antecipar a tutela jurisdicional. Então, imagina o seguinte, dá um exemplo para vocês real. Uma semana, meu pai foi internado dia 20, com pneumonia, sequela de Covid, viu, gente? Eu tava com Covid, mas não, mas a pneumonia é sequela do Covid. E aí, ele foi para o respirador, né, no quarto, e só piorava, piorava, piorava. Passaram ele para o CTI na madrugada de quinta para sexta. E ele continuava piorando. Chegou no máximo de oxigênio que o respirador deu. Muito bom. A hora que você chega no máximo de respirador, que a máquina está te dando, o máximo de oxigênio que o respirador está te dando, e não melhora, é entubar. Eu falei, pronto. Meu pai estava muito fraco. Eu falei, vai morrer. Meu pai está morrendo. Eu cheguei aqui em casa, falei pro meu namorado, falei, e aí? Eu falei, aí que meu pai está morrendo. Não assim, né, gente? Chorando, nossa senhora, foi horrível. E aí a gente descobriu que existe um aparelho, chama KNAF, que é um aparelho de alto fluxo de oxigênio. O máximo do respirador é 15 litros, que era o máximo que meu pai estava. Mas esse aparelho dá 60 litros. Ou seja, dava um tempo para o meu pai respirar melhor, para ele começar a melhorar e não ter que ser entubado e não morrer, né? Esse aparelho,
custa uns 15 mil reais. Eu não tenho dinheiro, não, né? Sou professora, mas meu pai tem dinheiro. Tem sim, né? Tem 75 anos. Tem uma reservinha lá. Vai fazer o quê? Eu falei, se precisar, a gente compra esse aparelho, né? Para manter ele vivo. Tem que gastar dinheiro para ficar vivo mesmo com 75 anos. Mas a gente ficou tentando com a Unimed, né? Por fim, no sábado, na hora do almoço, no dia que eles falaram, hoje à tarde nós vamos entubar, a Unimed liberou esse aparelho. E não precisou entubar. Ele está nesse aparelho até hoje. Eu acho que vai sair agora, nesse final de semana. Mas sem esse aparelho, ele teria sido entubado e provavelmente teria falecido, porque ele estava muito fraco, né? E, professora, mas se a Unimed não tivesse liberado, você tinha comprado. É 15 mil reais, gente. Quem tem 15 mil reais para gastar assim, ó, na conta corrente? Não é todo mundo que tem. E às vezes você tem um plano de saúde, né? Ontem ele estava até falando, esse aparelho nós vamos levar para casa, né? Porque a gente comprou. Eu falei, pai, a gente não comprou. A Unimed liberou. Aí ele até fala, mas toda hora ele fala que a gente vai levar o aparelho para casa, que a gente comprou. Eu falei, pai, ele ainda fala que foi eu que trouxe. Eu falei, pai, não comprei esse aparelho. Esse aparelho não trouxe ele para o hospital. Ele é do hospital, a Unimed liberou. Aí ele falou, ele até comentou, ele falou também, né? Paga uma fortuna para a Unimed há anos. Mas aí imagina, a pessoa paga uma fortuna para a Unimed há anos, não tem os 15 mil. Porque eu estou dando exemplo aqui, gente, de um aparelho que é 15 mil. Tinha outro lá que era 100 mil, né? E aí? Ela vai morrer? Ela vai morrer? Ou imagina a situação que a pessoa precisa de uma cirurgia com urgência e o plano não autoriza. E aí, ela vai morrer porque o plano não está autorizando? Ela vai morrer porque a Unimed não autorizou o aparelho? Porque o SUS não tem esse aparelho. Se fosse SUS, meu pai está muito entubado, às vezes até falecido, né? Se a Unimed não liberasse, aí eu vou deixar meu pai falecer? O que a gente faz? Ação de obrigação de fazer. Mas a gente pede o quê? Uma tutela antecipada. Né? Aí o juiz indefere a tutela antecipada, juiz sem coração. O que você tem que fazer? Agravo de instrumento. Mas aí você tem que pedir o efeito suspensivo ativo. Você tem que pedir que o próprio tribunal dê a tutela que você está pedindo, enquanto está discutindo o agravo. Porque é urgente, urgentíssimo, a pessoa não pode morrer. Foi um exemplo que eu dei, tá, gente? Mas em todas as questões de urgência, se o juiz indefere a tutela antecipada, você pode pedir a tutela antecipada em grau recursal, é chamado suspensivo ativo, tá? Então, em regra, os efeitos do agravo de instrumento é o devolutivo e regressivo, mas ele pode vir a ter, se você requerer e o relator deferir, o efeito suspensivo e o efeito suspensivo ativo, tá? Bom, o que tem que ter na petição do agravo de instrumento, tá? Ela tem que ser uma petição escrita, né? Tem que ter o nome das partes, a exposição do fato de direito, as razões do pedido de reforma e o nome e interesse completo dos advogados, constantes no processo, tá? O que tem de diferente aqui é isso aqui, ó, não pode esquecer o nome e endereço dos advogados, tá? Bom, e aí você interpõe direto na segunda instância. Hoje em dia, gente, com o processo físico, você vai lá no PJE da segunda instância e interpõe, resolvida a situação, tá? Agora, se ele for um processo físico, imagina que você está em Montes Claros. Onde é que está o tribunal? Em Belo Horizonte. Toda vez que você tiver que fazer um agravo, você vai vir a Belo Horizonte? Não. Você poderia fazer pelo correio, com aviso de recebimento. Podia fazer por fax antes, né? Ou você poderia até protocolar na sua comarca e ela mandava para o tribunal, tá? Hoje em dia, a gente faz tudo pelo PJE, não precisa, né? Bom, como eu falei, a gente, primeiro, né? Eu tô aqui, alguma dúvida? Não, tranquilo. Não, Michele, tranquilo. Ótimo. Olha só. Presta atenção aqui. Eu falei com vocês que eu vou interpor direto na segunda instância, mas que o juiz da primeira instância tem que ser avisado, concordam? Qual o prazo para informar o juízo de origem? 3 dias. E se eu não fizer isso? Se eu não fizer isso, e a parte contrária alegar nas contrarrazões, o meu recurso não vai ser conhecido.
Mas é importante que a parte contrária questione isso nas contrarrazões, tá? Agora eu tenho que dar só um toque em vocês. Isso só é necessário informar no juízo de origem em 3 dias, quando o processo é físico. Se for eletrônico, o próprio sistema informa. Eu, por via das dúvidas, continuo informando, gente. Eu, Michele, mesmo sendo eletrônico, mas não é mais necessário no processo eletrônico, tá? Bom, tem preparo, ou seja, tem que pagar as custas, né? Inclusive a guia de preparo, a não ser que você tenha justiça gratuita, aí não precisa, né? Óbvio, tá? Não, Bom, mas e se for indeferido lá, você tem que pagar, né? a justiça Pediu gratuita, isso. sim. Não, aí é o seguinte, quando você faz agravo contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita, você não tem que pagar. Você não tem que pagar, né? É, porque senão aí você não poderia fazer o agravo também, concorda? Concordo. Aí você faz um Aí, tópico, aí você faz um tópico no teu recurso, falando que você deixa de realizar o preparo, tendo em vista que o recurso debate justamente o cabimento ou não da justiça gratuita. sim. Senão fica bem injusto, né? Então fica complicado, não fica, Luciane? Aí, se lá na frente, por exemplo, aí você já pediu e tal, aí você é indeferido novamente, aí você tem que pagar tudo, né? Até os anteriores. Sim. Aí tem que pagar, tá? Voltando aqui. Onde eu tô? Tô aqui. O procedimento, tá? Você interpõe direto na segunda instância. Aí a primeira pessoa que vai analisar é o relator. Ele pode negar segmento, tá? Falando que não é admissível, né? Ou que é contrário à súmula, por exemplo. Ele pode atribuir ou não o efeito suspensivo e pode deferir ou não uma tutela antecipada recursal. E aí, ele vai ordenar a intimação pessoal do agravado, tá? Ou pelo Diário de Justiça para o seu advogado, ou pessoal para a R, para que respondam em 15 dias. E se for um caso em que eu tenho o Ministério Público, ele também vai dar vista ao Ministério Público por 15 dias. Então, ele já recebeu o recurso, já fez o juízo de admissibilidade, já intimou a parte contrária para responder em 15 dias. Respondeu, o que ele vai fazer? Ele vai levar aquele recurso para julgamento no prazo de 30 dias, tá? Então, da resposta da parte contrária, ele tem 30 dias para levar aquele recurso para o julgamento do colegiado, dos outros 2 desembargadores. E aí eles vão julgar na sessão de julgamento, só que não há sustentação oral, tá? Então, nós, advogados, a gente nem vai no julgamento do agravo, porque a gente não pode fazer sustentação oral, tá? E aí, a decisão da segunda instância, uma vez que foi decidido o agravo, aquela decisão é juntada aos autos da primeira instância, já que o processo ainda está tramitando. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tá. Não, tranquilo, Michele. Eu vou até encerrar por hoje, porque hoje já foi muita informação, né? A grava é grande. Só uma dúvidazinha. Esse instrumento, ele é muito usado, né? O agravo. Ele é muito importante, porque eu tenho Porque eu várias vejo decisões. muito, quando eu vou procurar jurisprudência, é um agravo de instrumento. Muito. Agora, eu vou encerrar, mas eu quero que vocês até me lembrem na próxima aula. Presta atenção aqui comigo. Presta atenção comigo. Imagina que eu faço um agravo de instrumento, tudo bonitinho, e o relator não conhece do meu recurso. Ou que eu interponho uma apelação e o relator também não conhece do meu recurso. Eu vou desistir do recurso, mas o relator está errado, eu fiz tudo certinho. Eu tenho recurso contra a decisão do relator que não conhece o meu recurso. Chama agravo interno. E aí eu vou explicar isso para vocês na próxima aula. Me lembra isso? Lembro. A gente vai trabalhar com 3 recursos na próxima aula. Mas não precisa ficar nervoso, não, que são 3 recursos tranquilos. Que é o agravo interno, o recurso ordinário constitucional e os embargos de divergência. Tá? Ok, gente? Ok. Então, até a próxima aula, até a próxima sexta. Obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje.